Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do soberano Deus esteja sobre a tua vida, em teu lar, sobre a tua casa, tua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Busque se encher de Deus em todo o tempo. O Senhor é com você. Deixa Ele dirigir os teus pés, as tuas escolhas. Deixa Ele dirigir o teu querer. Ele é Deus que nos dirige aos acertos, que nos dirige à vitória. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desliga esse áudio e vá falar com o Senhor. Primeiro fale com o Senhor e depois ouça a palavra, medita nela, porque o Senhor, Ele clareia a nossa visão, a nossa mente, nos dá um perfeito entendimento da sua palavra. Fale com Deus a cada manhã. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 20 de setembro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 10, onde a Bíblia vai nos dizer assim: disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Glórias ao Senhor por este verso que nos alerta. Nos alerta quanto ao nosso discernimento. Sim, exatamente. Aqui Neemias, falando com o rei Artaxerxes, pede carta ao rei a fim de ir até Judá a reedificar Jerusalém. Ou seja, ele ia fazer o bem, fazer algo do propósito de Deus. E assim no verso 8, parte B, Neemias faz o seguinte comentário: e o rei mas deu. O que o rei havia dado a ele eram as cartas de apresentação aos reis, abrindo as portas para que ele trabalhasse no processo de reedificação de Jerusalém. E assim continuando ele diz: porque a boa mão do meu Deus era comigo. As mãos do Senhor eram com Neemias. O Senhor dirigia Neemias naquele processo de reedificação. O Senhor dirigia Neemias, fazendo Neemias de instrumento de reedificação do seu povo, homem escolhido, homem ungido por Deus. O que eu quero dizer a você hoje, nessa manhã, e que o Senhor me leva a te dizer, é que quando a mão do Senhor é conosco, quando o Senhor vai nos fazendo instrumento dele sobre o seu povo, no processo de reedificação, porque aqui nessa vida, irmão, nós somos chamados a fim de sermos edificados e edificar as vidas que estão ao nosso redor. E assim o Senhor nos chama a fim de trabalharmos, de cooperarmos com Ele para este fim, para este propósito. Então, quando as mãos do Senhor é conosco e vai nos fazendo instrumento dele sobre o seu povo no processo de reedificação, possivelmente, ou com certeza, aparecerão muitos a te invejar, muitos a querer te atrapalhar ou até mesmo impedir que você continue ou atue
segundo o chamado que Deus lhe deu. Preste atenção nisso. Seja um grande observador a essa questão. Eu não estou dizendo a você que você julgue o seu irmão, que ele está te invejando, que ele está querendo competir com você, que ele queira te atrapalhar como sendo instrumento. Não, não é isso que eu estou te dizendo. Mas com certeza aparecerão pessoas que sentem incomodadas com você sendo instrumento de Deus. Essa atuação em Deus como cooperadores em Cristo incomoda muita gente. Assim foi com Neemias. Neemias recebeu um chamado de Deus para que ele fosse até Judá e reedificasse a Jerusalém. E assim Sanbalate e Tobias ficaram incomodados e desagradaram daquela atuação de Neemias. Eles desagradaram que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Deus. Você está trabalhando no processo de edificação dos escolhidos, dos filhos do Senhor. Pode ter certeza que aparecerão pessoas que vão desagradar de você, que vão invejar você, que vão ficar incomodadas com a sua atuação. E tem alguns que até se aproximam de você, a fim de te atrapalhar, a fim de conhecer os teus planos, saber dos teus projetos, saber do que Deus tem colocado em seu coração. A Bíblia nos diz que nós temos que ser humildes como pombos, mas sagazes como a serpente, prudentes. Sim, seja sagaz, seja prudente. Sabe? Neemias no verso 12, ele diz que não declarou a ninguém o que Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Ele não se abriu com ninguém. A direção que Deus tinha dado a ele, aquilo que o Senhor tinha entregado no coração dele. Cuidado! Às vezes você tem exposto as pessoas que têm se aproximado de você a fim de conhecer os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que Deus colocou no teu coração. Não se abra com as pessoas ao ponto de dizer o que Deus colocou em seu coração. Cuidado com quem você tem dividido as direções que Deus te dá. Tem conversas que é somente entre você e Deus. Se não fosse assim, Deus não te ordenaria. Entra para dentro do seu quarto, tranque a porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É secreto, meu irmão. Projetos que o Senhor coloca no teu coração, sonhos, chamados que o Senhor te dá, é para você apenas. Somente obedeça. Somente faça a vontade de Deus, mas evite ficar dividindo com as pessoas. Nós não conhecemos as pessoas. Tem pessoas que parecem ser nossas amigas, quando na verdade não são. Se aproximam de nós para saber quais são, o que Deus tem falado conosco, qual a direção que Deus tem nos dado, porque querem similarizar a nós. Sim! Comece a ser atento com isso. O chamado, ele é individual para cada pessoa. Eu volto a dizer, tem conversas que é somente entre você e Deus e não deve ser revelado com ninguém. O chamado, ele é particular, é individual. Deus dá a cada um conforme Ele quer. Sim, você tem que aprender a discernir isso. E processo de edificação, principalmente de reedificação. Porque o que é um processo de reedificação? É levantar algo que está caído. Eu estou ali edificando uma vida, mas chega um determinado tempo que ela desiste e assim ela esmorona, cai tudo no chão, como se tivesse que começar do zero. Foi exatamente o que Neemias foi fazer.
parafraseando, aliás, por parábola ou analogicamente, ele estava reedificando. É algo que já foi edificado um dia, mas que foi para o chão, que foi caído. Portanto, os processos de reedificação, levantar quem está caído, precisa de pessoas fortes, de pessoas capazes, de pessoas ungidas. E o Senhor não chama qualquer um, não. Ele conhece das nossas capacidades e conhece dos nossos limites. Nesse caso, Neemias foi chamado. Porque se ele tivesse que chamar a outra pessoa, ele teria chamado a outra pessoa, mas o Senhor chamou a você. Não divida o que o Senhor chamou a você para fazer com ninguém. Faça somente segundo a vontade de Deus. Portanto, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E as pessoas se incomodam com a sua força. As pessoas se incomodam com a sua capacidade. As pessoas se incomodam com a sua unção. Ouri, cantarali, barás. Seja dirigido por Deus apenas. Aprenda a não dividir estas questões com ninguém. É lugar secreto, meu irmão. É você e Deus. Cuide com quem você tem dividido as direções que Deus te dá. Faça como Neemias disse. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, mas não declarei a ninguém, nem aqueles poucos homens que estavam com ele, que eram seus parceiros, mas nem a estes. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Ele estava ali reedificando Jerusalém porque estava caída, estava desmoronada. Mas por meio da sua sabedoria, ele não dividiu qual era as suas intenções que o Senhor havia colocado no coração dele. Seja humilde como pombo. Não pise em ninguém. Não se veja autoridade na vida de ninguém, superior a ninguém por conta de um chamado que Deus te deu. Não. Seja humilde, mas seja prudente. Não divida. É entre você e Deus. É entre você e Deus apenas. Tá entendendo, irmão, essa palavra? Eu creio que essa palavra é para você, que às vezes tem falado tão desnecessariamente o que não deve ser falado, o que não deve ser comentado, porque invejosos sempre existirão. Aqueles que querem atrapalhar os seus projetos sempre existirão. Aqueles que querem tomar a unção que está sobre ti sempre existirão. Cuidado. Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano. Oh, Senhor, obrigada por nos conhecer na individualidade, cada um, cada identidade. Obrigada, Deus, por nos conferir talentos, dons de acordo com a nossa capacidade, com os nossos limites. Obrigada, Deus. A uns o Senhor dá 1, a outros o Senhor dá 2, a outros o Senhor dá 5, a outros o Senhor dá 10. Não importa quantos o Senhor dá para cada um, o que importa é que nós possamos multiplicar de verdade. Multiplicar, seja qual for a quantia, ó Deus, dentro da tua vontade, sobre a tua direção, porque o Senhor é Deus que nos conhece e que faz nas nossas vidas, Deus. Sê conosco, Jesus, nos blinda, nos guarda, nos livra de todo olhar de inveja, emudeça toda boca que queira nos caluniar, ó Deus. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, nem coisa alguma. Tu és conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus.
Amém.